Olá, ouvintes, bom dia. Voltamos com o nosso estudo sobre Abigail. É tempo de agir. Como saber? É tempo de agir ou tempo de esperar? Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18, nós lemos: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Como ele pôde fazer isso? Como meu marido pôde dizer não a Davi? É o que podemos imaginar que Abigail agiu quando soube o que aconteceu. Talvez Abigail tivesse pensado sobre coisas assim, Seus leais servos, que também não podiam acreditar no que Nabal, o marido de Abigail, tinha feito, avisaram-na de que seu lar estava em perigo. Os homens de Davi estavam famintos, Seus mensageiros vieram em paz, E trataram os servos de Abigail com respeito quando pediram comida. Então, em vez de despachá-los, Nabal deveria tê-los ajudado, porque Davi era o guerreiro, era o grande guerreiro, estava com fome, veio pedir comida, veio pedir ajuda, e Nabal, que teria como alimentá-los, os despachou, Então, Nabal deveria tê-lo ajudado, porque todos sabiam que o poderoso guerreiro Davi era capaz de aniquilar tudo o que estivesse em seu caminho. Afinal, ele matara 10.000 pessoas. Nós podemos confirmar isso lendo 1 Samuel, capítulo 21, versículo 11. Então, o que devo fazer, Senhor? Deve ter pensado Abigail. Talvez ela orou assim, Então, Deus, ele concedeu-lhe sabedoria, Abigail, para o bem daqueles da sua casa, inclusive do esposo dela, que era arrogante. Então, como nós acabamos de ler no início, Abigail apressou-se e, com a ajuda dos servos dela, ela levou o alimento de que necessitava: pão, vinho, carne, trigo, frutas e bolos, em quantidade suficiente para ele e seus homens. Então, Deus deu sabedoria, Abigail preparou antes que viesse a ruína sobre a sua família, Então, e Abigail não fez só isso, ela fez mais do que levar aquele alimento ao Davi, que estava irado nesse momento. Ela também prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Abigail pediu mais uma coisa àquele homem poderoso: que poupasse a vida de seu marido e de seus servos. Nós aprendemos aqui, queridas ouvintes, que existem situações que nós temos que tomar uma atitude, Que nós devemos ter pressa. Então foi o que ela fez. O Davi chegou a seu marido com os soldados que estavam famintos, que vinham da guerra. Na verdade, ele mandou os servos, os soldados, Nabal. E os soldados chegaram amigavelmente pedindo comida. Nabal foi arrogante. E Abigail sabia o que viria. Os servos todos ficaram desesperados, imaginando, ficaram temerosos e chegaram a Abigail. Para que os servos chegassem a falar com Abigail, é porque eles sabiam que ela era uma mulher sábia, Eles viam um diferencial. Foi quando ela se apressou e fez, evitando que o mal viesse, E chegando lá perante Davi, ela se humilhou, ela pediu pela vida, ela pediu que Davi não matasse a vida do marido dela, que não tirasse, a vida do esposo dela, nem dos servos. Então, quando surgem as crises, devemos agir como Abigail, com sabedoria, Não devemos agir com as nossas próprias forças, com o nosso ímpeto. Às vezes, a vontade é de você revidar na mesma moeda, quando você sabe que algo vem, alguém falou de você, alguma coisa, mas nós devemos agir com sabedoria, louvar a Deus, porque Ele nos concede tudo o que necessitamos para viver como mulheres de Deus, mulheres cristãs, mulheres que confiam na misericórdia do Senhor. Então, nesse tudo está incluída a sabedoria. Então, que fontes de sabedoria estão ao nosso alcance,
para nós que pretendemos ser como Abigail, ter ela como esse exemplo. Em Provérbios 9, 10, nos diz que o conhecimento do santo é prudência. Então, se você, amada, procura prudência, a Bíblia fala que conhecer o Senhor é prudência. Provérbios 9, 10 também nos diz sobre o temor do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você que deseja sabedoria, como eu vou ter sabedoria? Como ser uma mulher prudente? Conhecendo ao Senhor, temendo ao Senhor, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, é o que nós podemos ler lá em Provérbios 3, versículo 6. Então, pedir ao Senhor também, como fala em Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então nós, amadas ouvintes, devemos procurar buscar do Senhor, conhecer o Senhor, temer o Senhor, que nesses momentos de tribulação, de perigo iminente, Deus ele vai nos dar sabedoria. Que Deus abençoe, nos encontramos no dia 30 de março às 17 horas. Fique com Deus.